Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Lucas 21, de 12 a 19. Disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dando as últimas orientações a seus discípulos e esse texto da nossa oração, ele é a continuação no capítulo 21 de quando a gente vem rezando, que a gente vem fazendo oração e Jesus vem mostrando que haverá sim dificuldade, haverá perseguição, haverá morte. E ontem nós orávamos com aquele texto que Jesus profetiza o final, a derrubada de Jerusalém, e aconteceu no ano 70, quando Roma destrói toda Jerusalém, inclusive o templo sagrado. Agora Jesus continua a dizer, mas antes dessas coisas acontecerem, ou seja, antes da destruição de Jerusalém, antes da destruição do templo, vocês serão perseguidos. E a perseguição que os discípulos de Jesus sofrerão é justamente por serem discípulos de Jesus. Não é uma perseguição revolucionária, não. É uma perseguição porque eles não acolheram o Evangelho de Jesus. Porque Jesus é Deus, é amor, mas Jesus ele vem mostrar que o segmento para o paraíso não é fácil. É um segmento difícil, sim, que requer muitas renúncias. Por isso que Jesus fala da porta estreita. Nós já oramos aqui com esse texto, da porta estreita, quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Nós precisamos entender que não podemos confundir o amor de Jesus com a exigência do seu segmento. Sim, Jesus é exigente. Jesus exige que para o seguimento do caminho do seu reino, nós renunciemos ao pecado. O pecado que é prazeroso, o pior do pecado é isso, é que ele é prazeroso. Ele traz um prazer momentâneo, mas depois vem as consequências, vem o sofrimento e até a morte e morte eterna. Jesus está mostrando hoje aqui, alertando já aos seus discípulos, todos vos odiarão por causa do meu nome. Sim, porque ao falar em Jesus Cristo, ao falar no nome de Jesus Cristo, duas coisas nos vêm à mente. Jesus, ele é amoroso, é misericordioso, mas Jesus, ele é exigente no seguimento do seu evangelho. Não é só pelo fato de Jesus ser amoroso, de ser misericordioso, que o evangelho não exija uma mudança de vida. Sim, foi para isso que Jesus veio,
para nos mostrar a necessidade de mudança de vida, de arrependimento e de conversão. É o grande sofrimento, é o grande ensinamento de Jesus. E isso vai trazer sofrimento, sim. Traz tacitamente, como Jesus citou aqui, eles foram perseguidos, muitos foram mortos. Mas hoje em dia ainda há perseguição. Existem países no mundo que não se pode falar em nome de Jesus Cristo. Lá a fé, a religiosidade, o cristianismo é vivido às escondidas, porque se forem descobertos, são mortos, são sacrificados, ainda hoje. Porque o Evangelho de Jesus é exigente. O Evangelho de Jesus que é amor, mas ele mostra que no seu Evangelho tem que haver perdão, reconciliação, não pode ter ódio, não pode ter ressentimento, não deve ter guerras, não deve ter traição, não deve ter adultério nem fornicação, não deve ter corrupção. É sério. O seguimento a Jesus Cristo nos impõe isso. Isso é o sofrimento atual. Nós sofreremos, nós seremos rejeitados por muitos, sim. Aquelas pessoas que gostam mais da orgia, aquelas pessoas que são corruptas, aquelas pessoas que são devassas, elas não aceitam a nossa maneira de ser. Mesmo que nós, e nem devemos julgar ninguém, pelo contrário, devemos amá-las, mas incentivá-las a uma mudança de vida. Esse é o grande convite de Jesus. Em primeiro lugar, nós aceitarmos em tudo o seu Evangelho, sem fazermos restrições nenhuma, mesmo quando o Evangelho vier nos falar em situações que nós pensamos diferentes. E tem muita situação que a gente diz, mas eu penso assim. É comum nós ouvirmos isso. Mas eu penso desse jeito. Eu penso que se Jesus viesse de novo agora, ele vinha com outro discurso, com outras palavras. Leia do engano. Em Hebreus, o escritor sagrado diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Ou seja, a palavra de Jesus é irrevogável. Jesus disse claramente, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ou seja, é essa palavra que nós temos que seguir para a nossa salvação. Nós estamos falando da nossa salvação eterna. Nós estamos falando da nossa remissão dos nossos pecados. Nós estamos falando do paraíso eterno ou a condenação eterna. É algo sério, muito sério. O seguimento de Jesus Cristo é um seguimento amoroso, misericordioso, porque ele apaga e ele perdoa todo e qualquer pecado que tenhamos feito, que tenhamos cometido. Essa é a misericórdia do Senhor. Mas o segundo passo é a exigência da conversão. O primeiro é o arrependimento, e ele nos perdoa. Mas o segundo passo é a conversão, é a mudança de vida, a mudança de atitude no segmento do Evangelho. Esse é o grande convite que o Senhor nos faz. E nós, que resposta damos ao Senhor? Qual o compromisso que fazemos para que isso aconteça em nossas vidas? Façamos então esse compromisso de, em primeiro lugar, nos arrependermos de todo o mal que tenhamos cometido. O segundo, a nossa conversão. Para em tudo seguirmos o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho da nossa salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.